Bispo Oide, paz do Senhor a toda a amada igreja. Quero aproveitar os irmãos em pé e nós lemos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo de número 36. Isaías 36. Depois nós vamos voltar para 2 Reis, capítulo de número 18. Relato do mesmo acontecimento. Isaías 36, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. É só parte da história. Está escrito assim: E aconteceu no 14º ano do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaqué, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e teu poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, confias e contra mim te rebelas? Eu quero que os irmãos voltem lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 18. Volte a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, que está falando sobre o mesmo acontecimento. A partir do versículo 28 a 32. Está escrito assim, 2 Reis 18, 28. Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. E falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei da Síria, assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar a sua mão, ou da sua mão, tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor. E esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a sua água, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra como a vossa. Terra de trigo, de mosto, de pão, de vinhas, terra de oliveiras, de azeite, de mel, e assim vivereis e não morrereis, e assim não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor os livrará. Misericórdia. Capítulo 19, versos 15, olha aí o verso 15 do capítulo 19, irmãos, estamos terminando a leitura. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, tu és, ó Deus, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras que Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Versículo 19. Olha o 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és Senhor e Deus. Amém, igreja. Podeis tomar os vossos assentos, Deus vos abençoe. Queridos irmãos, todos nós sabemos que ao longo da história, Deus tem um povo aqui na terra.
ao longo de toda a história, todos os tempos, em todos os lugares, todas as épocas, Deus tem um povo. A Bíblia Sagrada diz que esse povo é chamado povo de Deus e ovelhas do seu pasto. Eu estou falando nesta noite com parte deste povo, desta família. Você é conhecido no mundo inteiro, nos céus e na terra, como família de Deus, povo do Senhor. Acredito que todos aqueles que eu estou falando, nesta noite, você tem a marca de Deus na sua vida, a marca do Espírito Santo. Você é marcado com o sangue de Jesus. Esta é a divisa que o povo de Deus tem. Lá no livro do profeta Malaquias, no final do livro, diz lá: e naquele dia vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus, entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porém, ao longo da história, sempre, o povo de Deus foi perseguido, ridicularizado. Eu li aqui nesta noite sobre um grande homem na história, por nome Senaqueribe. Foi um dos homens que na antiguidade fora um dos que conquistou quase o mundo na sua época. E dentro dessa sua força e dentro da sua arrogância, ele enfrentou o povo de Deus que estava lá em Jerusalém. E nesta época tinha um rei em Jerusalém, por nome Ezequias. Esse Ezequias, diz a Bíblia Sagrada, rei de Judá, rei do sul. Esse homem era piedoso, temente a Deus, guardava os mandamentos do Senhor. Ezequias era filho de Acás. Acás, o pai dele, foi um homem ímpio. Ezequias era pai de Manassés. Manassés também não foi uma figura boa, não. Lá na frente Deus transformou Manassés. Mas Ezequias foi um dos homens mais notáveis que a Bíblia Sagrada conta no Antigo Testamento. Ezequias só não foi mais citado na Bíblia como rei de Judá, como rei de Israel, só não é mais citado do que Davi e do que Salomão. Mas a não ser Davi e Salomão, Ezequias é o rei mais citado no Antigo Testamento, devido à sua fidelidade, o seu compromisso com Deus. E nesse texto em que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui as armas que Senaqueribe usou para afrontar o povo de Deus que estava sob a égide de Ezequias. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: as mesmas armas que Senaqueribe usou contra Ezequias são exatamente as mesmas que Satanás ele lança contra a igreja do Deus vivo hoje, em pleno século 21. A palavra de Deus diz assim: todos aqueles que quiserem servir a Deus sofrerão perseguições. Jesus Cristo, no capítulo 12, versículo 12, do capítulo 5 de Mateus, ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aqueles que foram antes de vós. Então, pelo fato de eu servir a Deus, e você servir a Deus, nós somos alvo de um inimigo comum, que luta contra a minha fé e a sua fé. Um inimigo que batalha contra a nossa caminhada com Deus de muitas formas. Senaqueribe, como algumas outras figuras na Bíblia, eles são figuras de Satanás. Faraó é um título, né, de um mandatário lá do Egito. Ele é figura de Satanás perseguindo o povo de Deus. Faraó perseguiu tanto o povo de Deus, a ponto de Deus os destruir ali no Mar Vermelho. Senaqueribe é outro homem na Bíblia Sagrada que é figura de Satanás, em perseguir, em maltratar o povo de Deus.
No Novo Testamento nós encontramos uma outra figura lá por nome Herodes. Herodes recebe 3 magos lá no palácio, e eles chegaram e disseram assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Nós queremos visitá-lo. E nós viemos aqui no palácio para o Senhor nos dizer onde é que nasceu, ou que é nascido aquele que é denominado rei dos judeus. Herodes disse: uai, vocês vão lá e procurem visitar esse homem, esse menino, essa criança. Depois vocês voltem aqui. Digam para mim onde é que está esse menino, porque eu quero visitá-lo também e levar presentes para ele. Na verdade, o intento de Herodes era outro, totalmente diferente. Foi naquele episódio que Deus apareceu para José e Maria e disse: foge com esta criança para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. Então, irmãos, Senaqueribe usou armas tremendas e poderosas contra este rei temente a Deus, esse rei por nome Ezequias, esse homem piedoso, e ele usou todas as armas que ele pôde usar dentro da sua arrogância e da sua prepotência e da sua malvadez, para que ele pudesse de alguma forma destruir o povo de Deus. Mas o Deus que nós servimos, nós não somos pessoas grandes e importantes não, mas nós temos um Deus todo-poderoso, que luta as nossas guerras e batalha as nossas batalhas. Eu já disse aqui em algumas vezes no Antigo Testamento, Deus apareceu para o seu povo e disse: nesta batalha não tereis que pelejar. Vocês aquietem e fiquem sossegados, eu pelejarei por vocês. Eu não sei porquê, mas nessa noite o Espírito de Deus está falando com alguém aqui hoje, que você tem sido afrontado, você tem sido ridicularizado, talvez no seu trabalho, no seio da sua família, em algum lugar que você conviva, você tem sido ridicularizado pelo fato de você servir a Deus, pelo fato de você vestir espiritualmente de branco. E o Espírito Santo de Deus, ele diz, como ele falou para o seu povo: não peleje, não peleje, você aquiete, que eu vou passar na frente desta batalha, sou eu quem pelejo por você, sou eu quem pelejo por ti. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, Ezequias, Yahvé é força, ou Deus é força, é o significado desse cidadão aqui, desse servo do Senhor, dos melhores que já passaram por Judá, né? Ele não foi perfeito. Dentre essas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas dentre as ameaças de Senaqueribe contra Ezequias, houve um momento como qualquer um de nós fraquejamos. Ezequias fraquejou, e ele disse assim: gente, eu vou mandar alguns presentes para Senaqueribe. Diz que Senaqueribe estava com seu exército em Laquis, em uma cidade não muito distante de Jerusalém, e a notícia chegava para Ezequias dizendo assim: olha, o exército assírio está com tudo aí para destruir vocês. E diz o texto sagrado que Ezequias, ele ajuntou ouro, ajuntou prata. Se você ler aqui no capítulo 18 de Reis, a gente vai encontrar que Ezequias tirou até alguns lampejos de ouro do templo. E ele quis de alguma forma subornar Senaqueribe. Senaqueribe pegou todo o ouro e toda a prata que Ezequias mandou para ele, mas ele continuou a perseguir o povo de Deus, continuou a afrontar, dizendo: isso aí não vai adiantar coisíssima nenhuma. Meus irmãos, o certo é que a crise veio sobre a vida de Ezequias quando tudo estava muito bem. A afronta veio, esse episódio de Ezequias, Senaqueribe aqui contra Ezequias veio em um momento em que Ezequias estava no auge do seu governo. Ele havia conclamado todo Israel para que ajuntasse no templo e servisse ao Senhor, e diz que foi restaurado o culto. E Ezequias ministrou através dos sacerdotes outra vez a Páscoa de Deus. E diz que o povo cantava, e o povo se alegrava, e todos glorificavam a Deus pela vida do líder, aquela coisa maravilhosa. E foi nesta hora,
que de repente se levanta e esta força oculta, o exército assírio vem contra Jerusalém, contra o povo de Deus. Eu li essa semana sobre Henry Kissinger. Todos os irmãos lembram desse moço? Ele foi o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele disse uma certa vez para o New York Times, ele disse assim: Henry Kissinger, na próxima semana não pode haver uma crise no governo dos Estados Unidos. Ele disse assim, porque a minha agenda não comporta nenhuma crise. Interessante o que esse homem diz. Tão inteligente. O nome desse homem, como secretário de Estado, ele marcou a sua época. Mas ele disse, a semana que vem não pode haver uma crise no meu governo, porque a minha agenda não suporta crise. Como se, quando nós enfrentamos os problemas da vida, se isso é marcado na nossa agenda, se é no tempo que a gente pode ou se a gente não pode. Não existe isso. A Bíblia diz que é para o crente, para nós os cristãos, estarmos apercebidos, porque o dia mau ele vem. Na nossa caminhada cristã, o dia mau acontece. Esse dia mau pode ser um mês, uma semana, talvez um período da nossa vida, que a gente passa por certas agruras, por certas dificuldades e problemas. Imagine a igreja agora, imagine vocês, o povo de Deus, lá na Jerusalém, servindo ao Senhor e o culto sendo restabelecido e todas as coisas em ordem. De repente chega a notícia dizendo, um grande e poderoso exército que já varreu o mundo quase todo, agora está se aproximando de Jerusalém para nos destruir. Imagine isso, irmãos. Quais foram as armas que Senaqueribe usou contra Ezequias, contra o povo de Deus? A arma da intimidação por meio da sua soberba. É exatamente o que está acontecendo hoje. Este homem, irmãos, que ele é figura do inimigo das nossas almas, ele veio intimidar, por medo, no povo de Deus. Um homem muito soberbo, aparentemente grande. Olha o texto sagrado no capítulo 18, verso 28, que diz aí. Aliás, nós lemos esse texto. Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Ele estava falando em outro idioma e os judeus disseram, nós não estamos entendendo o que você está falando. O homem era poliglota. Ele falou, não está entendendo não? Então vou falar em judaico para vocês. E ele disse em judaico, em alta voz, falou e disse, ouvi a palavra do grande rei da Síria, Senaqueribe. Assim diz o grande rei, não vos engane Ezequias. Olha o que ele diz, porque não vos poderá livrar na sua mão. Diga para Ezequias lá, Ezequias mandou uma comitiva de alguns homens, lá para falar com os representantes de Senaqueribe, e o tal de Rabsaque, que era um representante daquele mandatário, diz, olha, diga para Ezequias, que eles não vão escapar. Vocês são conhecidos como povo de Deus, mas vocês não vão escapar da mão do grande rei. Oh irmãos, quantas vezes nos nossos dias, a tempestade se levanta contra nós, contra a nossa vida. Às vezes ela surge dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. A tempestade se levanta através de pessoas que a gente nunca esperava, e ela vem. E ela vem com ondas impetuosas, e ela vem parecendo que vai nos destruir. E ela veio aqui através desse homem para intimidar o povo de Deus, dizendo assim, vocês precisam recuar. A igreja está vivendo isto hoje. Parece que o mundo se levantou com todas as forças do mal. O mundo se levantou contra todas as forças do mal, para ver se destrói a igreja. Eu sei que os irmãos estão acompanhando muito de perto as notícias. O que nós vimos da semana passada para cá? O nosso presidente da república, ele está sendo
condenado a pagar uma multa, porque há uns 3 anos atrás, antes de ser presidente da República, uma repórter lhe perguntou um dia, se o senhor tivesse um filho, lembra? Se o senhor tivesse um filho gay, o que o senhor faria? Ele falou, eu não teria esse perigo, porque eu dei uma boa formação para os meus filhos. Foi isso que ele disse, tão somente isso. Eu dei uma boa formação para os meus filhos. Eles não se tornariam esse negócio que o senhor está falando. Pronto, está sendo condenado agora a pagar não vai para a cadeia, mas pagar uma multa pesada por causa disso. O que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É a intimidação. As pessoas lá fora, elas têm todo o direito de dizer, eu sou o que sou, o que eu quero ser eu sou, mas a igreja do Deus vivo, ela não pode se levantar e dizer, nós condenamos isso, porque a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus que nós cremos, ela condena, nós não podemos. Oh Deus Todo-Poderoso, Rabsaque se pôs de pé e diz, ouvi a palavra do grande homem, do grande rei. Querido, querida, se você está sendo afrontado nos últimos dias, saiba que há um Deus poderoso que peleja por nós, que governa a nossa vida, que luta as nossas lutas, guerreia as nossas batalhas, Ele está conosco. Deus te trouxe aqui para falar isso ao teu coração. Deus te trouxe aqui para falar isso ao teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. O que foi feito do grande homem que desafiou o Senhor? O grande Arnold, que foi o inventor do Titanic. Quando eles foram fazer a viagem inaugural, perguntaram a ele, o que falar, o que dizer desse imenso navio que ele é maior do que 3 campos de futebol, o que dizer desse grande navio? Nem Deus pode afundar esse navio, nem Deus pode afundar esse navio. Aí parece que hoje, em pleno século 21, já fazem mais de 100 anos que esse navio afundou. Até hoje está um filme chamado Titanic, para as pessoas olharem para aquele filme ali e saber, houve um Deus que ele foi desafiado, e ele diz, eu vou afundar esse gigante na primeira viagem, para que vocês saibam que eu sou Deus. Oh, poderoso Deus. John Lennon, somos mais populares do que o cristianismo vai acabar. John Lennon disse, o cristianismo vai acabar. Cadê John Lennon? Onde é que está John Lennon? Como foi que John Lennon morreu? Tancredo Neves, se eu tiver 500 votos do PDS, nem Deus pode me impedir de subir a rampa do palácio. Aonde está Tancredo Neves? Que ele não subiu a rampa do palácio, não subiu lá. Porque o Deus que está lá em cima diz, você não pode me desafiar. Senaqueribe, irmão, se você ler todo o capítulo 18 aqui, de 2 Reis, você vai encontrar ele dizendo para Ezequias assim, cadê o Deus que você serve? O Deus que você serve não vai livrar você das minhas mãos. Ah, irmãos, não pode falar isso não. Pode falar isso não. Tenha misericórdia. Dentre aquelas ameaças, houve uma outra arma terrível que Senaqueribe lançou contra o povo de Deus, foi a arma da falsa prosperidade. Os aliados de Senaqueribe foram a Ezequias e disseram assim, vocês querem ficar do nosso lado? Nós vamos dar a vocês alguma coisa, nós vamos abençoar vocês, nós temos uma proposta boa para vocês. Leia, se alguém puder ler, Isaías 36, 16 e 17 aí, por favor. Isaías 36, 16 e 17. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria. Pode continue. Comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará, porventura os deuses das nações livrarão cada um a sua terra das mãos do rei da Síria. Só isso aí. O que o rei da Síria fez, irmãos? Ele ofereceu uma vida boa, uma falsa prosperidade para o povo de Deus.
Eu sei que na nossa vida, na nossa caminhada, muitas vezes Satanás coloca pratos deliciosos diante de nós, dizendo: olha aqui, você quer aceitar esse prato para que você não sirva mais a este Deus que você serve? Os irmãos lembram daqueles 3 jovens lá que não se curvaram diante da estátua? Eles disseram para o monarca assim: olha, Deus pode nos livrar da fornalha e das suas mãos, mas se Deus não nos livrar, nós queimaremos aí, mas nós não prostraremos diante de outro Deus. Esta oferta que você está nos dando, de nos dar vida, isso aí não vai nos comprar. Senaqueribe disse: olha, se vocês se aliarem a nós vamos colocar vocês numa terra boa, numa terra que tem muito mosto, que tem muito trigo, que tem muita abundância, e vocês vão ter uma vida boa a partir de agora. Cuidado com isso, cuidado com isso. Quando vier uma oferta às nossas mãos, nós precisamos saber: isso é de Deus, isto é do céu ou não é? Precisamos ter o chamado discernimento espiritual: isso é de Deus ou não é? Senhor, eu devo aceitar isso ou não? Não é isso? Mas houve uma terceira arma terrível que Senaqueribe lançou contra Ezequias, e a mesma que Satanás lança contra nós. É a arma da banalização da nossa fé, ou banalizar a fé de um povo que serve a um Deus vivo. 2 Reis 18, 32 e 33. Vejam lá, 2 Reis 18, 32 e 33. Banalização da fé. Leia aí, por favor. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Olha o que o monarca mandou dizer para o servo de Deus: o Deus de vocês é igual aos outros deuses das outras nações. E ele diz: os deuses das outras nações, ou as nações que tinham seus deuses, nenhuma delas escapou das minhas mãos. Senaqueribe diz: vocês também não vão escapar. Vocês servindo a esse Deus chamado Deus de Israel, vocês não vão escapar das minhas mãos. Como se, em outras palavras, Senaqueribe estava dizendo assim: o Deus dos crentes é o mesmo, o Deus igual de qualquer religião. Como diz as pessoas por aí afora, toda religião leva a Deus. Lá em Provérbios está escrito: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Será que todos os caminhos e todas as religiões e todos os lugares onde as pessoas estão reunidas hoje, falando em nome de Deus, será que tudo isso leva a Deus? Olha, queridos, esta talvez seja a arma mais perigosa que Senaqueribe lançou contra a igreja: banalizar a fé. Tudo quanto é religião é boa. Será que é boa mesmo? Tudo quanto é religião leva para o céu. Tudo é maravilhoso. A pessoa precisa ter uma religião. Será que precisa ter mesmo? Ou a pessoa precisa ter um compromisso com Deus que salva. Pedro, diante daquela multidão que esteve em volta da igreja ali, da igreja primitiva, quando o Senhor batizou os crentes com o Espírito Santo, Pedro diz: olha, não existe um nome debaixo do céu pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Isso aqui é diferente. Isso aqui há uma diferença aqui. Pedro diz: não existe um nome debaixo do céu pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, irmãos, Ezequias sofreu todas aquelas ameaças. Deixe-me partir para os finalmente agora. E as pessoas trouxeram então, o rei da Síria, ele fez uma imensa carta e mandou para o servo de Deus, uma imensa carta. E ele pegou aquela carta e disse: entregue isso para Ezequias, e essa é a minha proposta para ele. O texto sagrado que nós lemos aí, querida igreja, diz assim: e Ezequias tomou aquela carta em suas mãos e entrou dentro da igreja. Ele entrou dentro do templo e ele fez um ato de fé naquela hora.
ele abriu aquela carta, talvez no púlpito da igreja, ele abriu aquela carta, ele desenrolou toda a carta de Senaqueribe e falou para Deus assim: Deus, esta é a carta que Senaqueribe mandou para mim, dizendo que o Senhor não é Deus, que o Senhor não pelejará as nossas causas, e aí está a afronta de Senaqueribe contra nós. E diz que ele estendeu aquela carta ali dentro da casa do Senhor, e disse, olha o texto que nós lemos aí, talvez o último versículo que eu li em 2 Reis, capítulo 18, olha o que diz aí, capítulo 18, versículo 19, está escrito assim: assim pois, ó Senhor Deus, sê servido em nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reis na terra, que o Senhor é Deus sobre os céus e a terra. Naquele ato de fé, Ezequias abre aquela carta diante do Senhor, e era diante de quem que ele tinha de abrir a carta mesmo? Se você foi afrontado com uma intimidação lá na sua casa, abra essa carta diante do Deus que você serve, querido irmão. Abra essa carta diante do Senhor e descanse em Deus. Descanse em Deus. Ezequias fez o que você está fazendo hoje. O texto sagrado diz que ele entrou no templo. Entrou no templo. Há um hino de Osés que diz: entrei no templo, dobrei os meus joelhos e coloquei tudo diante do Senhor. Ezequias entrou no templo, abriu a carta e falou: Deus, esta é a carta que Senaqueribe mandou para mim. Agora eu quero que tu mostras para este povo que tu és um Deus diferente, que tu é um Deus maior, tu és um Deus do teu povo, tu és um Deus que peleja pelo teu povo. Eles se vestiram de saco e cinza, se humilharam diante do Senhor, como nós estamos aqui nesta noite, humilhados diante do Deus Todo-Poderoso. Ezequias fez isto, servo do Deus vivo. 3 crises ele enfrentou na sua vida. Essa crise de Senaqueribe, a crise da doença que o profeta chegou e falou: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás mais. E ele virou, diz o texto sagrado, que ele virou o seu rosto para a parede e diz: Deus, eu tenho sido fiel ao longo da minha vida, eu tenho andado em teus caminhos, eu tenho cumprido os teus mandamentos. Ouve, ó Deus, o meu clamor. E diz que o profeta não tinha saído ainda do pátio. Deus falou assim: volta lá e fala para o meu servo que eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. Ele vai viver mais 15 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouve, Senhor. Olha o que nós falamos aí. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa de Deus. E Ezequias estendeu aquela carta perante o Senhor. Se você veio aqui hoje com uma ansiedade, com alguma coisa incomodando a tua alma, eu quero que você lance isso nesta noite diante do Senhor que você serve. Eu e você servimos um Deus maior, um Deus único, um Deus diferente dos deuses das nações. Foi o que Ezequias disse: Senhor, mostre para este povo que tu és Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele se humilhou, vestiu-se de saco e cinzas, estendeu a sua carta ao Senhor, confiou em Deus e a resposta de Deus. Eu sei que todos os irmãos sabem. Veja aí, 2 Reis capítulo 19, versos 35. 2 Reis 19, 35, olha aí. Sucedeu, pois, naquela mesma noite que saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185 mil deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Irmãos, aqui está o resultado de quem afronta Deus. O grande exército, o afrontador exército da Síria, que estava cercando Jerusalém, de repente Deus envia um atalaia lá dos céus. Deus envia um anjo lá da glória. E disse: esse anjo veio e fez um estrago em volta de Jerusalém. Fez um estrago. 185 mil soldados de Senaqueribe foram todos prostrados em terra. Morreram todos. Imagina os irmãos agora, o servo de Deus Ezequias lá dentro das portas de Jerusalém, acuado como ele estava, e todo o povo de Deus acuado como estavam.
Agora de repente houve a notícia dizendo: o exército assírio é somente corpos mortos em volta da cidade. E eles puderam cantar: só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus. Cante comigo assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Não sei qual o desafio que você tem enfrentado, sei lá se é na sua fé, sei lá se é na questão profissional ou familiar, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você que do mesmo jeito que Ele deu livramento para Ezequias, Ele é o mesmo Deus hoje do século 21, meu Deus e o teu Deus. Eu e você podemos dizer nesta noite: o Deus de Ezequias é o meu Deus. Eu não tenho que temer na minha caminhada cristã. Eu não tenho que estar atordoado diante das afrontas, porque há um Deus que peleja por nós. Há um Deus que peleja pela igreja. As afrontas são grandes, o inimigo quer de todas as formas neutralizar a nossa fé. Neutralizar a nossa fé. Mas o Espírito Santo nos anima nessa noite, dizendo: levante outra vez a tua mão cansada e o teu joelho desconjuntado, e segue à frente, porque não vai demorar muito tempo, e esta igreja haverá de ver aquele que há de vir, e ele não falhará. Não falhará. Querida igreja, vale a pena servir ao Senhor de verdade. Vale a pena ter aliança com um Deus vivo e poderoso, um Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que não se afasta daqueles que têm compromisso com Ele. Clame ao Senhor, acredite na providência de Deus. Israel estava assim sem saber o que fazer, e de repente veio uma mão poderosa lá do céu, uma mão misteriosa, e diz: agora eu vou entrar com providência. E Deus entrou com providência. Só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja. Não desanimes, não desanimes. Lute, continue lutando, que o nosso Deus peleja por nós. Deus abençoe, bispo Aides.